Olá pessoal, meu nome é Valdete Niero e estamos aqui para dar prosseguimento ao projeto Gotas Fraternas da Casa de Fraternidade Luiz Sérgio, onde cada semana cada um de nós traz uma reflexão de um dos capítulos do livro Pão Nosso de Emmanuel, na psicografia gloriosa de Chico Xavier. E hoje nós vamos comentar o capítulo 4, que leva o título de Antes de Servir. Nesse capítulo, Emmanuel comenta um versículo que está no capítulo 20 de Mateus, uma fala de Jesus, que é assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Muito lindo, né? Então, Emmanuel começa dizendo o seguinte: em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. Vejam que interessante, em companhia do espírito de serviço. Vejam que é a ideia central do texto, o espírito de serviço. Porque a gente está aqui nessa encarnação para aprender, para crescer espiritualmente. E a gente não vai aprender nada se tudo for colocado em bandejas pra gente, né? A gente tem que fazer para aprender, tem que fazer. Então tem que agir, tem que fazer para aprender. Então a gente não está aqui nessa encarnação a passeio, para ser servido, né? Então o espírito de serviço, como nos diz Emmanuel, é fundamental para o nosso crescimento, para a gente estar bem guardado, como ele diz, né? Bem guardado no sentido de estarmos em posição favorável ao espírito, cultivando os valores reais da vida, em sintonia com Jesus, para crescer em nossa escala evolutiva. E Emmanuel prossegue dizendo assim: a criação inteira nos reafirma essa verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. Então, a observação da natureza sempre nos traz lições preciosas, né? Tudo nela acontece na mais perfeita harmonia e tudo cresce e evolui dentro das leis divinas, sem que haja qualquer perturbação. As abelhas fazem a sua função, polinizando as flores, os pássaros também espalham as sementes seguem seu destino, fornecendo flores, frutos e sombra, os planetas seguem seu curso no profundo silêncio divino. Quer dizer, desde o menor dos seres até a maior das estrelas, tudo segue harmoniosamente. E Emmanuel, na sequência, diz assim: a lei do trabalho, com a divisão e a especialização das tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Ou seja, cada um tem a sua função na natureza. E você não vê, por exemplo, nenhum animal reclamando, né, que tem que fazer uma coisa ou outra. Ele simplesmente faz, né? Tudo segue na mais perfeita harmonia e cada elemento tem a sua função e exerce com obediência e serenamente. Então, com relação a isso, Emmanuel diz assim: essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos, há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. Então, o que quer ele dizer? Ele quer dizer que as tarefas são as mais diversas, mas cabe ao homem também, reconhecendo a sua função, atuar de maneira adequada e produtiva. Lembrando que todos somos igualmente importantes a Deus, nosso Pai, seja qual for a nossa posição, profissão ou função. E mais um trechinho de Emmanuel, né? O Pai forneceu ao Filho do Homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e
e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. Olha que coisa linda! Deus nos forneceu essa casa planetária, gente, em ordem, bem arrumada. Cada elemento se encontra no seu devido lugar. Quer dizer, a casa está arrumadinha, primorosa. Aí chega o homem e começa a fazer a maior bagunça, né? Vai mexendo na natureza como ele bem entende. Mas cabe ao homem, com um esforço digno, dar o sentido a cada objeto, a cada vegetal, a cada mineral, a cada animal. Dar o sentido e uma finalidade para o bem. Entretanto, mesmo conhecendo as potencialidades de cada elemento, né, nem sempre o homem as utiliza de maneira mais adequada. Por isso que Emmanuel, na sequência, ele diz assim: se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isso corre por conta do usufrutuário da morada terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Quer dizer, todos os recursos, todos os elementos que Deus nos propiciou conhecer, certamente têm uma finalidade para o bem. Acontece que Deus concede ao homem também o seu livre-arbítrio. Portanto, o destino que o homem dá para cada elemento da natureza corre, como se costuma dizer, por conta e risco do homem. Temos nosso livre-arbítrio, mas temos também a nossa responsabilidade por todas as nossas decisões, ações, sentimentos e pensamentos. Lembramos aqui uma frase de Paulo, né? Tudo me é permitido, eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. Cabe a cada um dar a melhor finalidade, né, para os recursos que Deus nos concede. E assim fazendo, a gente vai estar auxiliando a nós próprios e a todos que nos rodeiam. E Emmanuel nos diz assim: não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. São muitas as passagens do Evangelho que a gente vê Jesus orando, principalmente antes de algum acontecimento importante, né? Então, só depois da conexão com o mais alto é que vinha a ação. E essa é uma providência que certamente nos é muito apropriada, né? Se a gente está meio perdido, sem saber o que fazer, ou mesmo quando a gente está certo do que fazer, né? Busquemos antes, né, o alto com Jesus, as inspirações divinas, e seguramente teremos as melhores intuições antes de iniciar qualquer atividade. E Emmanuel finaliza assim: podemos começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes participar mesmo assim, servindo na edificação moral dos teus irmãos. Isso quer dizer, não precisamos aguardar condições especiais para nos dedicar ao trabalho, né, da edificação moral de todos os nossos irmãos. Quando ele se refere a enxada, caçarola ou mãos inabilitadas, é para nos lembrar que seja qual for a nossa função, seja qual for a nossa condição, sempre com o auxílio do alto a gente pode nos dedicar ao engrandecimento moral do ambiente que a gente estiver. Então, que possamos buscar no alto as inspirações necessárias para entender qual a vontade de Deus para nós. E roguemos também que nos fortaleça e nos inspire para que possamos estar sempre operantes e sempre operantes no bem. É isso aí, meus amigos. Muita luz e muita paz a todos.